primeira pessoa. Obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, não pelo convite em si, mas pela vitalidade que têm demonstrado os jovens ao quererem discutir questões atuais, questões da política e não se deixarem... Porque a ideia que nós hoje temos muito é que os jovens não se interessam pela política, não se interessam pelas questões, problemas culturais. E fez muito lembrar o meu tempo, em que, quando vim para aqui estudar, eu tinha a vossa idade, em que nós de facto éramos muito estimulados para participar na política. Havia a questão da luta de libertação nacional, havia a questão do racismo, enfim. Muitas questões que obrigavam muitos estudantes, também havia os que não se interessavam, mas isto, como em tudo, não há nada ideal. A maioria das pessoas sentiam essa necessidade. E, portanto, eu estou muito contente e quero agradecer o convite e estou também satisfeita por estar aqui ao lado da Lígia e da Lura, pessoas que eu conheço, prezo e também sou muito. O que me disseram é que nós deveríamos falar, sobretudo, da experiência ou de um olhar sobre o papel da mulher na construção da nação cabo-verdiana. E, portanto, ver o que é que as mulheres deram do seu contributo para que hoje nós tenhamos a sociedade que temos, que é melhor do que tínhamos, mas também perceber se nós temos possibilidade, capacidade e necessidade de formar uma sociedade melhor. Falando da primeira parte, antes da independência, as mulheres participaram, não é visível na história que as mulheres tenham participado muito na luta da libertação nacional. Mas as mulheres participaram, não só como estudantes aqui em Portugal, eu faço parte dessa geração que trabalhou aqui na clandestinidade, que pôs em causa as suas bolsas, a sua possibilidade de fazer o seu curso, a sua realização profissional, para se juntar, quer algumas que foram para os banquis, para a luta da guerrilha, e que também lá as mulheres foram importantíssimas, não só aquelas que pegaram em armas, mas sobretudo aquelas que deram apoio logístico na retaguarda, na formação das crianças, na formação, na alfabetização das comunidades, deram um papel importante e fundamental para o êxito da luta armada e para o êxito da independência. Aqui em Portugal também nós lutávamos muitos de nós, organizados nas estruturas clandestinas da altura do PSGC, mobilizando os estudantes, mobilizando os trabalhadores, procurando incentivar o nacionalismo e a ideia da independência. Quando se deu a independência, o que nós verificamos, apesar desse papel fundamental das mulheres em todos os níveis, o que nós verificamos é que, a nível do poder político, que é onde a visibilidade se faz, isso não repercutiu esse papel que a mulher tinha tido na luta de libertação nacional. E é por isso que nós praticamente não temos nenhuma mulher a nível parlamentar, a nível do governo, quando foi a altura da independência nacional. Quando é que as mulheres começam a aparecer com alguma visibilidade no panorama político cabo-verdiano? É na altura em que passamos do monopartidarismo para o pluripartidarismo. Ou seja, na altura em que há uma evolução na própria democracia do país. E essa democracia começa-se a exercer através das eleições, através do aparecimento de listas para os cargos políticos, e algumas mulheres começam a aparecer. Eu tenho alguns números que eu não vou, toda a gente deve conhecer. Quantos deputados tivemos logo no início da formação do Estado cabo-verdiano? E vemos que, por exemplo, nas legislativas 91,
havia 3 deputadas. Em 95, 8 deputadas. Em 2001, 8 deputadas. Em 2006, 11 deputadas. E nas autárquicas o panorama não é muito melhor. No governo, até 1991, não havia nenhuma mulher. Então dizemos e perguntamos, as mulheres não existiram? As mulheres não participaram na luta de libertação nacional? As mulheres não deram o seu contributo para que Cabo Verde fosse independente? Não, deram. E então porquê que isso não aparece? Porquê que as mulheres não aparecem? E aqui põe-se o problema, que é um problema geral da mulher no mundo. Que é, de facto, nós vivermos num mundo, cada vez menos, felizmente, mas um mundo dominado pelo patriarcado, portanto, um mundo patriarcal, sexista, machista, com a divisão do mundo entre o público, a vida pública e a vida privada, a vida pública para os homens, a vida privada remetida para as mulheres, onde todas as questões que a doutora Lígia levantou da maternidade também se põe, onde as mulheres, pelas tarefas que tinham, pela dupla tarefa que tinham, quer na sua vida profissional, quer na vida em casa, a responsabilidade da família, a responsabilidade das crianças, a responsabilidade dos velhos, a responsabilidade dos doentes, não tinha tempo, porque isto é questão fundamental para a participação da mulher na vida política, é a gestão do tempo, porque as mulheres não são super mulheres, as mulheres não são super qualquer coisa, as mulheres são mulheres, são pessoas, e são pessoas com limitações, com dificuldades, com capacidades, como é o homem. E, portanto, se a mulher não tem tempo para fazer a sua vida profissional, afirmar-se na sua carreira, afirmar-se na sua profissão e também ter uma dupla jornada em casa para assumir todas as tarefas domésticas e de educação dos filhos e da família, a mulher parece, que isto é muito entre comas, parece não ter disponibilidade para a política. Mas se nós formos ver, não é uma questão de não ter disponibilidade, não tem espaço. E além disso, a forma como a inclusão das mulheres na política é feita através dos partidos políticos. Os partidos políticos são dominados, toda a gente sabe, pelos homens. As listas, as pessoas são eleitas através de listas. Quem faz as listas são os homens. As mulheres são colocadas aonde? Ou não são colocadas, ou quando são colocadas em lugares não elegíveis. E, portanto, para fazer número, para ter a cereja ao cimo do bolo, e, portanto, isso leva a que, de facto, não haja visibilidade ou haja pouca visibilidade da mulher na vida política. Mas nós perguntamos, mas isso não acontece em Cabo Verde, mas não acontece noutras partes do mundo. Não, acontece noutras partes do mundo. Mas só que noutras partes do mundo também, fruto da luta das mulheres, fruto do desenvolvimento da democracia, cada vez tem havido mais inclusão das mulheres na vida política, na vida pública. Tem havido menos separação entre a vida pública e a vida privada. E isso leva a que Cabo Verde possa, e é verdade que isso acontece, sofra uma influência do que se passa no exterior. Mesmo nós, que estudamos fora, fomos capazes de levar uma influência do ponto de vista da necessidade da inclusão das mulheres na vida política, que não teríamos se não tivéssemos tido a experiência de viver em sociedades onde essa questão estava mais desenvolvida. Por outro lado, a não existência de movimentos autónomos de mulheres em Cabo Verde. Nós sabemos que houve uma organização de mulheres em Cabo Verde, teve um papel importante, não nego, mas que não se assumia como uma organização autónoma de mulheres, portanto existia dentro de um partido e, portanto, era condicionada nas suas reivindicações pelo próprio partido onde estava inserido e, portanto, também dominado pelos homens, dominado pela mentalidade sexista, machista do poder masculino. Não temos que ter medo das palavras, nós temos que assumir as palavras, temos que assumir os conceitos, que é a única forma de nós conseguirmos mudar as coisas.
E, portanto, não assumiam uma reivindicação específica das mulheres. Não punham a questão da divisão das tarefas em casa. Não punham a questão da responsabilidade mútua sobre os filhos. Essa questão de dizer, mas ele ajuda em casa. Mas ele ajuda o quê? Ajuda as minhas tarefas ou as tarefas são nossas? Portanto, tem que haver uma divisão, mas a maioria de nós assumimos. E muito indo em conta ao que a Lígia dizia, que não sentia às vezes, as próprias mulheres eram mais críticas. Porquê? Porque nós somos educadas, nós interiorizamos os conceitos masculinos, a maneira de estar na vida e na política masculina. E, portanto, quando reagimos dessa forma, estamos a ser um reflexo daquilo que foi toda a nossa educação, que nós sabemos que começa antes de nós nascermos. E, portanto, essa dificuldade da mulher em poder participar na vida pública e não ter organizações autónomas de mulheres dificultou muito que a própria sociedade assumisse as reivindicações específicas das mulheres. Temos reivindicações específicas. A questão da maternidade é uma questão específica. E foi isso, por exemplo, que a MCV percebeu quando algumas mulheres do MCV viram que uma das questões que se punha na sociedade cabo-verdiana era as mulheres terem muitos filhos. E terem muitos filhos significava que ficavam ainda mais amarradas à casa. Portanto, que isso dificultava a sua participação na vida pública, na vida cultural, na vida profissional. Levantaram a questão do planeamento familiar. E um homem se tinha lembrado de levantar a questão do planeamento familiar. Porque ter filhos até é uma afirmação de virilidade. Portanto, e para as mulheres pode ser mais um encargo, mais um peso na sua vida. Outro aspecto que eu acho que em Cabo Verde, no contributo da mulher cabo-verdiana, tem sido, é muito característico, é esse aspecto que eu falei há bocado da pressão externa. Cabo Verde, muitas mudanças que houve a nível da lei, ou das leis, vieram de pressões de organizações externas que têm parcerias com Cabo Verde e que dão apoio às organizações não governamentais, às ONGs que existem em Cabo Verde e mesmo ao Estado de Cabo Verde, mas que obrigam, têm que ter como contrapartida que o Estado assuma algumas reivindicações específicas da mulher para a igualdade da mulher. É por isso que algumas questões também são levantadas na lei. Mas a lei, embora não haja leis ideais, mas eu acho que a nossa lei, Lígia, ainda tem muito que mudar. Se há igualdade na lei, em letra, não se criam condições para que as disposições que estão na lei se possam concretizar. Se as mulheres e os homens estão em igualdade de circunstância para assumirem o cargo A, B, C ou D. Mas a mulher não tem tempo para poder assumir esse cargo, tem filhos que têm que tomar conta, não há equipamentos sociais que permitam que a mulher se liberte dessas tarefas para poder participar. Os horários de funcionamento das reuniões, dos partidos, das organizações políticas, são todas feitas em função do estilo de vida, do horário dos homens. Portanto, as mulheres não podem participar, então como é que elas poderão estar disponíveis para assumir um cargo de direção? Portanto, a lei também pode e deve estabelecer disposições que facilitem, que libertem e que também levem a uma nova maneira de estar na vida privada, que liberta a mulher para poder se assumir também como cidadã de direito pleno.
E se é verdade que se diz que uma sociedade, o desenvolvimento de uma sociedade se vê pela maneira como trata as suas crianças e os seus velhos, eu direi que também se vê pela maneira como trata as suas mulheres, ou as mulheres que existem nessa sociedade. Só é possível uma sociedade, de facto, democrática. A democracia é um processo. A democracia tem que se aprofundar. E a democracia em Cabo Verde também tem que se aprofundar. Tem que aumentar de qualidade. E aumentar de qualidade significa haver maior inclusão das mulheres na vida pública. Maior inclusão das mulheres nas direções das empresas. Melhor inclusão das mulheres a nível do Parlamento. Maior inclusão das mulheres a nível das autarquias. Porque se nós temos uma sociedade que é maioritariamente constituída por mulheres, ou o máximo 50-50, portanto, o que é normal, o que é justo, o que é lógico, é que a nível das estruturas de direção, a nível do poder, essa composição social da sociedade seja refletida e, portanto, que haja o que nós chamamos a paridade a nível dos órgãos de direção e a nível dos órgãos políticos. E como é que nós conseguimos a paridade? É só dizendo na lei, é muito bonito dizer na lei, mas fica tudo na mesma. Porque as democracias funcionam por eleições, as eleições funcionam por listas, as listas são feitas pelos homens, as listas são dos partidos, os partidos são nomeados pelos homens e, portanto, as mulheres não aparecem. É por isso que hoje se põe, e se põe também em Cabo Verde, a questão das cotas das mulheres para os cargos políticos e também nos partidos. Em Cabo Verde não foi possível pôr isto na lei. Porquê? Branco é, galinha põe, mas por pressão externa, mais uma vez, por pressão das organizações externas, sobretudo as recomendações de Nairobi, as recomendações de Pequim, a nível do poder, arranjaram um subterfúgio que diz que os partidos que tiverem mais que 25% de inclusão de mulheres vão ter uma subvenção, vão ter mais uns dinheirinhos, provavelmente. E, portanto, os partidos que quiserem isso podem ter 25%. Porquê 25%? O que deve ser é 50-50. Mas, de facto, o caminho faz-se caminhando. E se não é possível ter 50-50, pelo menos 25% ou 30% que se considera cientificamente que é o mínimo para que possa haver alguma mudança, é que haja essa percentagem de mulheres nas organizações partidárias ou nas organizações sindicais. Essa recomendação foi feita, mas ela, penso que na prática não tem acontecido e não acontece nada. Não é? Ninguém. A não ser que, mais uma vez, eu volto a pôr a questão que eu achava que era uma discussão que nós devíamos fazer, é que não há organizações de mulheres em Cabo Verde autónomas que defendam as questões específicas das mulheres e que obriguem a que os partidos assumam a bandeira dessas reivindicações. Portanto, mais ou menos era isso que eu queria dizer, mas eu queria levantar uma questão que era, eu ouvi dizer aqui que nós estávamos aqui para comemorar o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. 2 minutos chegam. Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Eu quero levantar aqui uma questão que eu há muito tempo tenho vontade de levantar e ainda não tinha tido um fórum para o fazer e acho que aqui é um sítio bom. Eu não concordo que haja um Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Sinceramente, eu digo-vos que eu não concordo. Mas eu não concordo é porque não acho que a mulher cabo-verdiana não tenha razões para ter um Dia da Mulher. Ela tem, mas já há um Dia da Mulher. E a mulher cabo-verdiana, por ser cabo-verdiana, a mulher cabo-verdiana é mulher antes de ser cabo-verdiana, porque nós somos mulheres antes de sermos do Afeganistão,
da Suécia, de Portugal, de Darfur, de qualquer outra parte do mundo. Portanto, a condição de mulher não tem nada a ver com a nacionalidade. E, portanto, eu acho que se há um dia 8 de março, que foi um dia simbólico, um dia com uma carga simbólica importantíssima, em que as mulheres morreram porque ousaram assumir a sua condição de mulher e lutar pelos seus direitos. E foi consagrado internacionalmente. Por que é que nós vamos escolher um outro dia? Por quê? Se alguém me conseguir explicar, talvez eu mude de ideias. Mas também gostava de saber uma coisa. Se alguém sabe por que é que foi escolhido o dia 27? Aconteceu alguma coisa em relação à mulher em Cabo Verde que tem uma força tal que deu uma patada no dia 8 de março e põe o dia 27. Alguém sabe nesta sala? Dia 8 de março tem... Não, o dia 27. Dia 27. Já perguntaram às pessoas. É final do mês. Então, mais uma razão para nós continuarmos a reivindicar, a levantar a bandeira dos direitos das mulheres no dia 8 de março, todos os dias da nossa vida, e que façamos um dia simbólico, que seja o dia 8 de março.